Outra questão sobre limites é dos limites temporais da coisa julgada. Né? Em princípio, as situações de caráter permanente, elas perduram no tempo, não há o que discutir, elas teriam um caráter indefinido, né? Temporalmente indefinido, ou seja, teriam um caráter, digamos assim, de definição sobre o que se decidiu. Né? Mas existem situações jurídicas que, digamos assim, tornam a coisa julgada passível de uma situação de modificação. Não é? Um exemplo é o da prescrição superveniente. Não é? Quando há um caso em que se decidiu, por exemplo, uma questão que envolve um tipo de obrigação e que exige do interessado a atuação executiva, não é? Se ele não atua dentro do tempo prescricional, não é? Passa a existir a prescrição superveniente. Ou seja, a coisa julgada perde, digamos assim, efeito prático, porque se a sentença for executada, a sentença que passou em julgado for executada, o devedor ou parte obrigada poderá alegar coisa julgada, ou, digamos, desculpem, pode alegar prescrição superveniente e aí, portanto, a sentença que passou em julgado fica sem efeito prático, né? O problema das relações jurídicas continuativas, alguns falam que isso é também um problema de efeito temporal, mas no fundo não é. Porque uma relação continuativa significa dizer que se surgirem fatos supervenientes, então aí há uma condicionante, se surgirem fatos supervenientes, aquilo pode ensejar a possibilidade de revisão, não é? Mas não é uma revisão da decisão, não é? Pura e simplesmente. Não é? É o caso de uma ação revisional em função de fatos novos. Não é? O exemplo clássico em relação a isso é de uma demanda relativa à pensão de alimentos. Não é? A sentença que decide essa questão tem por suposto determinados fatos e fundamentos jurídicos e prova do processo, atinentes às possibilidades de quem paga, às necessidades do credor, e isso pode ser modificado depois da coisa julgada. Em relação ao credor, por exemplo, ele pode perder o emprego ou ter uma redução de salário, então ele tem direito a pedir uma redução da pensão. Em relação ao credor, né, ele tem o direito de pedir que aumente a pensão se acontece situação inversa, ou seja, se o devedor da pensão passou a ter melhor salário e por aí vamos. Né? Então, aí não é bem uma questão de limite temporal, né? É uma questão, evidentemente, de alteração de fato em relações continuativas que tem íncita a chamada cláusula rebus sic stantibus. Né? Outra questão interessante também é referente à possibilidade de renúncia à coisa julgada. Não é? A coisa julgada é renunciável, se o direito é renunciável, não é? Mas aí não é bem uma questão de limite temporal, é uma questão nova que surge posteriormente à coisa julgada, dentro do contexto da vontade das partes, no caso aí da parte titular do direito posto na sentença que passou em julgado. Essas são as questões mais interessantes, né, sobre esse tema. Também uma questão interessante em matéria tributária. Né? Há uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que diz o seguinte: decisão que declara indevida a cobrança de imposto em determinado exercício, em determinado ano, não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Essa súmula, evidentemente, exige um tipo de análise, porque ela não pode ser vista assim literalmente. Isso significa dizer que, se existirem fatos novos, não se pode arguir a coisa julgada em relação a situações passadas. Está dentro desse contexto da cláusula rebus sic stantibus. Mas no exercício posterior pode a situação jurídica ser a mesma, né? Ou seja, não é bem um fato novo. A tese jurídica é a mesma. Os fatos, embora posteriores, têm o mesmo contexto, o mesmo significado. Então, nesse caso, portanto, há que se respeitar, portanto, a coisa julgada.